Cerrado, principais impactos e estratégias de conservação. O Cerrado é o bioma localizado na região central do Brasil, que originalmente ocupava cerca de 22% do território nacional. Ele faz fronteira com quase todos os biomas brasileiros, com exceção apenas do Pampa, e concentra 8 das 12 bacias hidrográficas do país, tornando a preservação do Cerrado fundamental para a manutenção dos rios e nascentes que percorrem o Brasil. O Cerrado é considerado a savana mais biodiversa do mundo e tem um alto número de espécies endêmicas. Por conta do clima, de seu relevo, da diferença na disponibilidade de água ao longo do ano e das variações na profundidade e fertilidade do solo, o Cerrado tem uma grande variedade de fitofisionomias, com formações campestres, savânicas e florestais. Com vegetação variada, contendo plantas herbáceas, arbustivas e arbóreas adaptadas a lidar com certos distúrbios como as queimadas naturais. Atualmente, as principais ameaças e impactos ao cerrado são atividades que retiram a vegetação nativa e perturbam o equilíbrio dos ecossistemas, como o aumento da fronteira agrícola, principalmente o cultivo da soja, a introdução cada vez maior de pastos de espécies invasoras para alimentação de gado e a expansão urbana rápida e desorganizada, que leva à fragmentação dos ecossistemas do cerrado e, consequentemente, à perda de biodiversidade. Impactos gerais e alguns dados. Segundo a reportagem do G1, de agosto de 2020 a julho de 2021, foram desmatados mais de 8,5 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa do Cerrado, 8% de aumento quando comparado aos 12 meses que antecederam, sendo assim o maior índice desde 2016. Segundo o coordenador do MAP Biomas, esses valores se devem ao descaso do governo federal com o meio ambiente e a falta de fiscalização. Vale lembrar que é um bioma fundamental em relação a recursos hídricos, que influencia até na geração de energia elétrica. Ainda segundo Tasso Azevedo, mais da metade das pastagens do Brasil se encontram com processo de degradação e que, se recuperadas, podem não só sustentar o crescimento da pecuária, quanto sustentar o crescimento da agricultura, sem precisar derrubar mais nenhum hectare. Os últimos levantamentos apontam que, mesmo no Cerrado, a gente tenha mais de 95% do desmatamento com indícios de ilegalidade e pouca ação sobre essa legalidade. Então, assim, a falta de ação contra a legalidade é um dos fatores que acaba estimulando a continuidade do processo de desmatamento, explica o coordenador. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho dos impactos da monocultura de exportação de soja na biodiversidade do Cerrado. Então, desde a década de 1960, tem ocorrido muitas políticas governamentais de desenvolvimento muito voltadas para a expansão da fronteira agrícola, sobretudo para o cultivo da soja para exportação. Então, tem se priorizado muito o crescimento da economia e não a conservação da biodiversidade de biomas como o Cerrado, que é um dos mais ricos. E houve um estudo da World Wide Fund for Nature, em que foram feitas estimativas que indicaram que o crescimento da produção da soja no Brasil pode levar a um desmatamento de uma área de cerca de 220 mil quilômetros quadrados em apenas cerca de 15 anos, o que é uma degradação bem significativa. Algumas consequências que a gente pode citar da sojicultura é que ela traz muitas ameaças para a própria biodiversidade do Cerrado. E, além disso, ela impacta não somente o bioma Cerrado, mas sim biomas como a Amazônia, o Pantanal e a Caatinga, que são justamente os biomas que fazem divisa com o Cerrado, que está na região central do Brasil. E algumas externalidades ambientais, então, que a gente pode citar do cultivo da soja é o desmatamento, e aí, consequentemente, a erosão e a perda da fertilidade do solo, o comprometimento dos recursos hídricos, já que o Cerrado abriga importantes bacias que vão acabar sofrendo mudanças no regime natural dos seus cursos d'água. Também vai ocorrer substituição da vegetação nativa,
irrigação intensiva devido à agricultura, o que vai gerar o assoreamento e a poluição dos mananciais. E além disso, também vai ter a grande utilização de insumos químicos, mecanização intensiva e a necessidade de se ter extensas áreas para o cultivo da soja. Além disso, a gente tem um grande agravante, que é a presença significativa de fauna e flora de caráter endêmico do Cerrado. Então, a sua degradação colocaria essas espécies em risco. Então, a problemática que se tem aqui nesse caso é que as estratégias de expansão da fronteira agrícola que têm sido aplicadas no centro do país, que coincide com a área do domínio do Cerrado, elas não estão considerando muito a possibilidade de degradação desse bioma. Então, eu não tenho uma gestão sustentável, eu não tenho uma boa implementação de áreas prioritárias que conservem a biodiversidade, que também considerem os distúrbios, a manutenção dos distúrbios como incêndios, que são muito importantes para o bioma, e também não estou tendo a mitigação dos impactos do cultivo da soja. Então, o que está acontecendo é apenas a priorização do desenvolvimento econômico, e não o desenvolvimento econômico sustentável. Visto esses problemas, o que podemos fazer? Quando há uma discussão sobre conservação de biomas, o ecoturismo sempre é exaltado como uma solução para a degradação. O Cerrado não carece de destinos ecoturísticos, afinal ele é o segundo maior bioma do Brasil e possui uma diversidade muito grande de relevos e fitofisionomias. Mas seria essa uma forma efetiva de proteger o Cerrado? Não podemos depender do ecoturismo para nossos projetos de conservação do Cerrado. Afinal, ele não rende tanto dinheiro assim. Não só isso, o ecoturismo do Cerrado precisa competir com todo outro tipo de turismo. E diferente de parques de diversão e restaurantes Michelin, parques nacionais não conseguem criar atrações novas tão facilmente. E um dos principais motivos do porquê depender do ecoturismo é uma má ideia é que qualquer evento que afete a economia e turismo global ou nacional vai interferir na renda vinda do ecoturismo. E desde que nasci houveram pelo menos 2 desses eventos. E eu creio que um deles esteja bem marcado na sua memória recente. O Cerrado vem sendo cada vez mais um objeto de estudo de diversas iniciativas da sociedade, devido à sua importância e extensão nacional. Contudo, a ausência de uma visão unificada por meio de uma plataforma de divulgação online desse conhecimento tem gerado estudos duplicados e a redução da eficiência de programas e ações a favor da conservação desse ecossistema. Assim, este artigo teve por objetivo apresentar e discutir justamente sobre a plataforma de dados especiais, que ao longo do prazo teria os seguintes impactos: redução gradativa dos impactos ambientais do Cerrado, consolidação e disseminação do conhecimento sobre o bioma Cerrado, subsídios para a criação de políticas públicas para a conservação e criação de unidades de conservação, o gerenciamento dinâmico e atualizado dos recursos naturais do Cerrado e a disponibilidade da análise espacial, promovendo a mitigação de impactos socioambientais. Já complementar ao que foi dito, a gente tem essa reportagem, onde o título é Plataforma Inédita no Brasil reúne dados sobre o Cerrado, que é a aplicação inicial da ideia que já foi citada. Então, essa aplicação se deu pela Universidade Federal de Goiás, que reuniu o maior acervo disponível de forma atualizada e bilíngue. A reportagem citada é de 2001 e descreve que a plataforma é subdividida em 3 visões: socioambiental, imagens aéreas e o desmatamento, trazendo dados estatísticos de 1985 a 2019. Apesar de certos benefícios já trazidos, a plataforma pode avançar bastante ainda em conteúdo, manutenção e divulgações. Aqui a gente tem algumas imagens justamente desse aplicativo, dessa plataforma. Então, a primeira mostra, no geral, a extensão do Cerrado, e no segundo a gente consegue ver que, localizando o mouse em algumas partes, a gente consegue saber a localização, o número de habitantes, e dá para filtrar
na parte lateral, em várias opções. Aqui temos nossas referências, esse é o primeiro slide, esse é o segundo, esse é o terceiro, e o nosso grupo agradece.